quando você pensa em estudar para a área fiscal, você tem que pensar que ela é uma área, entendeu? E que existem algumas matérias dessa área que são gerais, que são frequentes, entende? Por isso que olhar o edital de forma específica e querer, por exemplo, começar estudando só as matérias peso 2 daquele edital, costuma ser uma decisão muito burra, entendeu? Essa decisão, às vezes, ela é válida para vários concursos, mas não para a área fiscal, entendeu? Para vários concursos, essa decisão é uma decisão legal. Você pega o edital, estuda primeiro as matérias peso 2, né? E vai se preparando. Para vários concursos, essa é uma decisão legal. Mas para outros não é. E especialmente para a área fiscal. Para a área fiscal essa decisão é meio burra. Por quê? Porque mesmo que no último edital algumas matérias tenham sido peso 2, nada indica que essas matérias estejam no próximo edital. E aí você pode perder um tempão estudando uma matéria peso 2 que não está na próxima prova. Entende? Por isso que essa é uma decisão meio burra. E eu vou dar aqui um exemplo, tá? No meu concurso da Receita Federal, tinha um monte de gente estudando informática na época. Informática, se eu não me engano, em 2005 foi cobrado na Receita e era uma matéria importante, tinha um peso grande. Então, a galera tava estudando informática e muito preocupada com o peso da matéria, né? Muito preocupada com o peso de informática e tal, e preocupadíssima, piriri, parará, pururu, beleza. Aí, o que aconteceu? É uma matéria básica de área fiscal? Não, não é, nem nunca foi. E aí, o que aconteceu no meu concurso? Lá no meu concurso não caiu informática. Então, o pessoal que deixou matérias básicas de lado para estudar informática, perdeu tempo. Aquele tempo que a pessoa passou estudando informática foi um tempo jogado fora, certo? Então, você tem que ter essa diferença na tua cabeça, você tem que ter isso muito claro. O que é uma matéria básica e o que é uma matéria específica, peso 2, que conta ponto, mas pode não estar na próxima prova. Esse é o principal erro que muitas pessoas cometem quando elas começam a estudar para um concurso. Quando elas começam principalmente a estudar para a área fiscal. Por exemplo, a pessoa ela deixa de lado exatas e português, que são matérias peso 1 normalmente, para estudar, por exemplo, sei lá, economia e administração pública, que quando caem são peso 2. E isso é uma grande cagada. Por quê? Porque economia e administração pública, apesar de já ter aparecido em algumas provas, é uma matéria, né? Apesar de já ter aparecido em algumas provas com peso 2, não é uma matéria que sempre caia em concurso de área fiscal. Então, você vai correr o risco de estudar, mas essa matéria caiu no último edital do meu concurso. Mas a banca, a banca e o órgão, quando elas vão fazer um concurso de área fiscal, elas não olham só para trás. Elas não olham só para o último edital. Elas olham também para o lado. Elas observam o que está sendo cobrado na área fiscal no momento daquela prova. Então, você pode, às vezes, estar gastando tempo estudando uma matéria que teve um peso alto no último concurso, mas que agora não vai ter. Por quê? Porque aquela matéria deixou de ser uma tendência. Entende? Então, por exemplo, informática é um caso assim. A administração pública também costumava ser bem cobrada na área fiscal, hoje em dia não é mais. Entende? Então você pode olhar essas matérias no último edital, elas estão lá, estão com alto peso e tal, aí você fala, não, vou começar estudando essas matérias que elas têm peso 2, elas têm um peso alto, mas muitas vezes elas não vão estar na tua próxima prova, ao passo que outras matérias que são básicas vão estar. Entende? Esse é o motivo pelo qual existem basicamente 6 matérias que são o pontapé inicial. Na minha opinião, são 5 matérias e a sexta vem depois. Mas muitos professores já colocam essa sexta junto. Eu não concordo, já vou explicar por quê. Então, quando você resolve começar a estudar para a área fiscal, existem 5 matérias que são o pontapé inicial. Alguns professores incluem a sexta e eu não concordo com isso.
Eu acho que são 5. Já vou explicar por quê. Quais são essas matérias? Primeira matéria, português. Então, a matéria de português é uma matéria muito importante na área fiscal. Cai em todos os concursos de área fiscal, exceto um ou outro meio louco. Tipo, você faz Ceará, no passado não caiu português. Loucura de quem organizou a prova, né? A pessoa lá, ela cobrou marxismo, caiu marxismo na prova, mas não caiu português. Eu acho que português é muito mais importante do que marxismo, né? Para um auditor fiscal no seu dia a dia. Mas eu não vou brigar com a banca, nem com o órgão, né? Então, salvo essa prova, que foi a que eu me recordo, foi a única prova de área fiscal que eu vi em 13 anos que não cobrou português. Fora essa prova, todas as provas cobram português. Então, é uma matéria muito importante. Outra matéria muito importante, exatas. Ah, professora, mas também tem prova que não cobra exatas. Verdade, só que se cobrar e você não souber nada, você tá lascado. Porque exatas é uma matéria difícil de aprender no pós-digital. Especialmente porque muitos alunos têm bloqueio com exatas, né? Muitos de vocês têm bloqueio com exatas, né? Então, se você tem bloqueio com exatas, não dá pra você deixar pra aprender a fazer divisão sem calculadora no pós-edital. Entendeu? É um risco muito grande. No pós-edital, a gente quer estudar rápido as coisas. A gente quer passar por tudo rapidamente para tentar cobrir o edital o mais rápido possível. Então, não dá para você deixar para estudar exata só no pós-edital. Mesmo sendo uma matéria que, às vezes, não caia no concurso. Tá? Então, essa matéria é básica também. Outra matéria muito básica, direito constitucional. Direito constitucional para a área fiscal é muito básica. Então, assim, tem um peso alto? Não. Costuma ser peso 1? Sim. Aí você pode deixar de lado e estudar depois? Não. Por quê? Porque justamente por direito constitucional, e isso também vale para direito administrativo, justamente por essas duas matérias serem muito cobradas na área fiscal, serem básicas, elas são cobradas de forma muito aprofundada. A banca não costuma pegar leve com essas duas matérias, costuma pegar pesado. Então, quem está se preparando em alto nível para a área fiscal sabe muito dessas duas matérias e chega na prova rasgando, comendo com farinha. Então, o percentual de acertos nessas duas matérias costuma ser muito alto. Se você deixa essas duas matérias de lado, você já sai perdendo. Por quê? Porque a galera que estuda mais tempo vai fazer um percentual de acertos alto e você que tapeou não vai fazer. E aí você vai perder percentual de acertos aí. Entendeu? Então, direito constitucional e direito administrativo, por mais que sejam matérias peso 1, são matérias extremamente importantes. E são matérias em que muitas vezes a galera não faz nem os mínimos. Exemplo, no último concurso da Receita Federal, em 2014, a matéria que mais reprovou pelos mínimos de 40% da prova foi direito administrativo. Então, a banca teve que anular várias questões de direito administrativo para botar a gente para dentro. Porque senão não ia completar nem as 200 vagas de auditor fiscal. Entendeu? Então, é uma matéria peso 1. Cara, é uma matéria peso 1, mas você tem que estudar profundamente. Porque assim, a banca vai pegar pesado, a prova vai vir difícil, e para acertar essas questões difíceis, você tem que estudar muito. Entendeu? Muito, 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 muito. Então, direito constitucional e direito administrativo é essa pegada. Quinta matéria extremamente importante, quiçá a matéria mais importante da área fiscal, contabilidade. Contabilidade é a matéria mais importante da área fiscal? É. Mesmo que ela não tenha, às vezes, a pontuação maior numa prova, ela é a matéria mais importante. Por quê? Porque não dá para tapear. Legislação, por exemplo, vamos pegar agora a prova da Cefaz Minas, né? Cefaz Minas é um edital que está publicado, a prova vai ser dia 8 de janeiro. A prova da Cefaz Minas, se você faz o score da prova, né? Se você faz a estatística da prova, que é uma coisa que eu faço, se você faz a estatística da prova, você vai observar lá que a prova da Cefaz Minas possui praticamente a mesma pontuação para legislação tributária e para contabilidade. Se você soma contabilidade geral, avançada e custos, a pontuação dessas duas matérias é quase igual. Só que assim, o tempo que você leva para ficar bom e para acertar 85% numa prova de contabilidade é muito maior do que o tempo que você leva para acertar a mesma quantidade de questões em legislação. Por quê? Porque legislação é teórico, teoria.
entendeu? É uma matéria teórica. Você lê e decora a lei seca, entendeu? Entende casos, decora a lei seca, pronto. Contabilidade não, tem que aprender a fazer conta, tem que prestar atenção nos cálculos, se tiver cálculo na prova, tem que prestar atenção no resultado. Às vezes você pode até saber fazer a questão, mas faz devagar e por isso não acerta. Você tem que treinar a velocidade. É uma matéria que não basta você saber, tem que saber, tem que treinar a velocidade de resolução das questões na hora da prova, tem que fazer tudo certinho para não errar. Tem muita mudança o tempo todo. E é uma matéria encadeada. Então, assim, você não consegue, por exemplo, você não consegue estudar, por exemplo, contabilidade avançada se você não sabe geral. Então, não dá pra estudar. Não é que nem TI, por exemplo, que você consegue ir estudando meio em paralelo. Não dá. Você tem que saber o básico para ir pro avançado, entendeu? Então, assim, eu, na minha concepção, né, desses 13 anos acompanhando a área fiscal, é a matéria mais importante do concurso. Por quê? Porque não dá pra tapear. Não dá. Tem que... tanto é que, assim, eu sempre oriento os meus alunos lá no APA, no coaching também. Cara, você tem que começar a estudar contabilidade de cara. Todo dia. Entendeu? Todo dia tem que botar contabilidade nesse planejamento. Por quê? Pra pegar no tranco. Entendeu? Pra sair do zero. É difícil. Matéria chata, pesada, cursos longos. Normalmente a gente tem que usar vídeo, né? Vídeo, né? Além disso, usar o vídeo, que o vídeo já acaba sendo um pouco mais longo por natureza. Entendeu? Então, assim, não rola você tapear, sabe? E aí, vamos lá. Tem gente que coloca direito tributário. Eu discordo disso e vou explicar por quê. Direito tributário é uma matéria que até 40 anos atrás não existia. Sabia disso? Sabia que não existia direito tributário? Direito tributário era um braço dentro de direito constitucional. Então, quando você ia para a faculdade e você aprendia direito constitucional, você não tinha direito tributário específico. Você aprendia tributário dentro de constitucional. Era uma matéria que você se baseava pela Constituição, então você via dentro de constitucional. Então ela cresceu, especialmente por conta das normas infralegais, das normas infraconstitucionais, né, as normas legais que não estão na Constituição. Ela cresceu e por conta disso ela virou uma matéria, uma disciplina específica. Só que direito tributário é uma matéria que depende muito do conhecimento da pessoa de direito constitucional. Entende? Todos os princípios de direito tributário se baseiam em alguns princípios de direito constitucional. A divisão de competências tributárias, né, o que pode cobrar o Estado, o que pode cobrar o município, o que pode cobrar a União, essa divisão ela também obedece à divisão administrativa, à organização administrativa que está na Constituição. Entende? As competências da União, as competências dos estados, dos municípios. Então, você tentar aprender direito tributário sem ter um conhecimento de direito constitucional te faz aprender mal e porcamente direito tributário. Porque como é que você vai ver lá os princípios do direito tributário se você ainda não viu os princípios da Constituição Federal? Ampla defesa, contraditório, tudo isso é usado em tributário. Só que se você não aprendeu ainda, você aprende mal, entendeu? Tributário. Então, o que eu recomendo? Sempre recomendo isso. Primeiro, avance em constitucional. Dê um gás em constitucional. Acelere um pouco em constitucional para aprender pelo menos até a parte de organização administrativa, né? Aquela parte de divisão de competências da Constituição, pelo menos até ali. Aí, se você aprender até ali, você já consegue ter uma visão boa de constitucional. E quando você for estudar direito tributário, você consegue absorver muito mais. Então você aprende tributário muito mais. Porque você já sabe, já tem a visão constitucional da coisa. Mas o que os meus coleguinhas indicam? Ponha tudo junto, tal, periri. Aí o que acontece? Você termina tributário e vai mal em tributário. Por quê? Porque você não tem visão, você não aprendeu direito. Entendeu? É como se você tivesse... Você entra na faculdade de medicina.
Você vai estudar dermatologia no primeiro semestre? Não. Você vai estudar o quê? Fisiologia, bioquímica, anatomia. Depois que você sabe anatomia, depois que você sabe fisiologia, depois que você sabe bioquímica, é que você vai lá na frente aprender dermatologia, ortopedia, cirurgia cardíaca. Entendeu? É a mesma coisa. Tentar colocar tributário no teu primeiro planejamento é a mesma coisa que tentar aprender dermatologia no primeiro semestre de medicina. Não faz sentido nenhum. Você vai aprender mal. Entendeu? Você não vai saber coisas muito básicas. Então, quando você aprende mal, você tem que aprender 2 vezes. Então, você vai gastar mais tempo para aprender a mesma coisa. Por isso que eu não recomendo que você coloque direito tributário no teu primeiro planejamento. Acelere o estudo de constitucional para depois você incluir tributário. Entendeu?